Olha, galera, eu fiz uma pipoca, entendeu? Pra acompanhar o Brasil. Porque é o que dá pra gente fazer. Bom, galera, com pipoca na mão ou sem pipoca na mão, a partir de agora, menos emoção e mais razão, até rimou. Aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Não dá pra você ficar andando, cara. Ou fica comigo ou desce, vem. Vamos lá, galera, eu sei que vocês estavam esperando esse vídeo, ansiosos, eu também estava ansiosa para gravar, mas eu quis fazer o vídeo com calma. No Brasil não adianta, a gente não consegue se adequar a todos os eventos porque as coisas acontecem uma atrás da outra. Eu falo pra vocês todo dia aqui da importância da gente analisar as coisas com menos emoção e mais razão, e esse momento era um momento onde isso era crucial. Então, vem comigo com serenidade, vamos entender o que aconteceu. De repente, não mais que de repente, do riso fez-se o pranto, silencioso. Mentira. De repente, não mais que de repente, na segunda-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, surpreendeu todo mundo ao anular monocraticamente todos os processos contra o ex-presidente Lula no âmbito da Lava Jato. Monocraticamente quero dizer sozinho. Ele reconheceu que a 13ª Vara Federal de Curitiba é incompetente para processar e julgar o ex-presidente Lula nos casos do Triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e em 2 ações envolvendo o Instituto Lula. A decisão do ministro Fachin determinou o envio dos processos contra o Lula à primeira instância da Justiça Federal de Brasília. Uma pausa só para vocês entenderem. Quando eu falo que ele decidiu que a 13ª Vara Federal de Curitiba não era competente, não significa dizer que o juiz que ocupava aquela vara não era capaz, apto para decidir os processos. No processo penal, é uma garantia do acusado que a autoridade judiciária competente para o seu julgamento seja definida segundo regras pré-estabelecidas pela legislação. É dizer o seguinte: se hoje eu praticar um fato definido como crime, o juiz que vai ser responsável pelo julgamento do meu caso vai estar ocupando um lugar que a legislação processual penal já diz, o lugar, a vara, já diz que é o competente para julgar o meu caso. Antes de eu praticar o ato, já existe um juiz competente para me julgar caso eu pratique, entendeu? Para que isso existe? Para que não se possa escolher o órgão julgador depois do fato ter acontecido. Mais ou menos assim: puxa, eu quero muito condenar essa pessoa, então eu vou procurar o juiz que seja mais severo para eu conseguir o que eu quero, se eu for do Ministério Público e for responsável pela acusação, entendeu? Existem várias regras para determinar a competência, um desses critérios é o critério territorial. E vejam que nesse caso os processos estavam sendo julgados por uma vara federal lá de Curitiba, e o que o ministro Fachin diz é: não, tem que ser Brasília, tá errado ser Curitiba. Mas beleza, entendemos um pouco sobre a competência. Com essa decisão do ministro Edson Fachin, o ex-presidente Lula deixa de ter condenação em primeira e em segunda instâncias e, por isso, volta a ter plenos direitos políticos. Não está mais enquadrado, portanto, na lei da ficha limpa e pode ser candidato à presidência em 2022, se assim ele quiser. Respira comigo, solta o ar bem devagar. Vamos analisar o contexto. Isso tudo aconteceu no momento em que estava para ser julgado um outro pedido, um habeas corpus da defesa do Lula, pedindo a suspeição do Sérgio Moro no caso do Triplex do Guarujá. Esse habeas corpus já estava lá no Supremo, tramitando desde 2018, e ele estava parado na gavetinha do ministro Gilmar Mendes, que tinha pedido vista do processo e, por isso, interrompido o julgamento. E aí, claro, né? No dia seguinte, terça-feira, em uma aparente resposta à decisão do ministro Edson Fachin, o ministro Gilmar Mendes pautou esse habeas corpus sobre a suspeição do Sérgio Moro, e aí votaram os ministros Gilmar Mendes e Lewandowski a favor da suspeição do Sérgio Moro. Já tinham votado antes da interrupção de o Gilmar Mendes pedir vista a Carmen Lúcia e o Edson Fachin, e eles votaram contra a suspeição do ex-juiz e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, só observando que, enfim, Cássio Nunes Marques ficou faltando. Ele é um membro mais recente da turma, disse ali que ele precisava pedir vista porque ele não tinha tido tempo de estudar. A gente vai ter que aguardar para saber o voto dele, mas é importante dizer que a ministra Carmen Lúcia já indicou que ela pode eventualmente mudar o voto dela. O Bolt tá aqui alucinado comendo o próprio rabo. Tá tipo o Brasil, né? Correndo atrás do próprio rabo. A gente tá assim, tá que nem meu cachorro. Ok, mencionado esse caso da suspeição, vamos entender melhor aqui quais são os pontos mais importantes da decisão do ministro Edson Fachin. Eu vou começar falando do ponto de vista jurídico para depois a gente conversar sobre as consequências políticas desse caso. Primeiro,
Primeira coisa que eu preciso dizer para vocês. Essa discussão sobre a competência sempre existiu. Pode não parecer para muita gente, porque isso não estava posto de maneira tão explícita no debate público, mas eu posso dizer para vocês, como uma pessoa que advogou por muitos anos e que participou da primeira busca e apreensão da Lava Jato, desde lá de trás, desde quando eu ainda era advogada, todos os advogados, todos não, mas muitos advogados discutem essa competência universal do Sérgio Moro, o fato dele puxar todos os processos pro crivo dele, pro julgamento dele. Então, é importante a gente entender que isso está sendo falado há muitos e muitos e muitos anos. Não surgiu agora essa questão da competência territorial. Não é que, de repente, depois de tantos anos, alguém falou: nossa, será que Curitiba? Não sei. Isso está sendo discutido e judicialmente discutido, está sendo arguido pelos advogados no processo há bastante tempo. Então, a grande questão aqui, e eu quero sublinhar esse ponto para vocês, é: por que raios agora? O ministro Fachin decide de forma monocrática e, enfim, aparentemente do nada, um questionamento que está posto há anos, e não só pela defesa do ex-presidente Lula, como eu já falei para vocês, mas também por outras defesas de outros réus. A Lava Jato, obviamente, precisava de uma análise da legalidade, né? E, enfim, não só em relação à competência, mas desse jeito, monocraticamente. Por quê? Por que agora, né? Reconhecendo a validade de argumentos antigos depois de deixar o Lula preso por 1 ano e meio. Vamos lembrar aqui que o ex-presidente Lula foi privado da sua liberdade e impedido de participar de uma disputa eleitoral por decisões de um juiz incompetente, que foi isso que decidiu o ministro Fachin agora. A reparação para esses danos é impossível, não tem desculpa, não é assim, ou não deveria ser, lógico. A gente condena uma pessoa, retira dela a sua liberdade, os seus direitos políticos e depois fala: ai, putz, nossa, desculpa, não era Curitiba, não, nossa, vamos trocar, anula. Oi? E o fato de o ministro Edson Fachin ter decidido dessa maneira, monocraticamente, do nada, fez um monte de gente desconfiar do porquê, né? Aí vem o pulo do gato, porque ali na decisão ele fala o seguinte: vamos anular os atos decisórios? E aí a gente manda para o juiz do Distrito Federal para ver se ele vai ficar com as provas que foram produzidas na investigação ou não. E aí a gente aproveita e não julga mais o habeas corpus sobre a suspeição, né? Porque ele está esvaziado. A gente já falou que a 13ª Vara de Curitiba ela é incompetente mesmo, aí não precisa mais discutir o Sérgio Moro. Maroto. Vou reafirmar para vocês aqui. Faz muito tempo que as defesas falam sobre a competência. Isso não é novidade. Esses mesmos argumentos estão sendo apresentados para o Supremo já desde 2016, quando a defesa do Lula argumentou que não havia relação justificada da Vara de Curitiba com a Petrobras e que mesmo que o tal triplex fosse do Lula, a incumbência para a investigação seria do Ministério Público do Estado de São Paulo, onde fica o apartamento. Por outros advogados também, esse questionamento da competência universal do Sérgio Moro foi feito até antes disso, até antes de 2016. Eu até já tinha cantado essa bola para vocês no meu vídeo aqui no canal em 11 de fevereiro. Eu falo sobre essa questão da competência. Pelas regras do processo penal, o questionamento da competência territorial precisa ser feito assim que a defesa se manifesta no processo. Então, os advogados já estão falando isso, desde o comecinho. E vamos lembrar que 7 anos atrás, tudo bem, a gente sabia mais ou menos quem era o Sérgio Moro pelo Banestado e tal, mas a gente ainda não sabia a dimensão da confusão política que a Lava Jato ia causar, né? O questionamento foi posto pelos advogados porque era uma argumentação razoável, tanto era que agora foi reconhecida pelo ministro Edson Fachin. As regras de competência, de foro, existem para que todo mundo seja julgado pelo juiz natural da causa, ou seja, exatamente para que seja possível garantir o juiz mais imparcial possível, para que não tenha um tribunal de exceção formado depois dos fatos. No começo dessa história toda, quando as defesas começaram a questionar essa questão da competência, a argumentação era de que essa ação não poderia ser julgada pela 13ª Vara Federal de Curitiba, não pelo Moro. O Moro estava lá por acaso. Quando a gente fala de suspeição, a gente está falando do Moro. Mas enfim, depois o Moro fez toda a diferença, a gente já sabe.
Mas vamos seguir para pensar nas consequências jurídicas dessa decisão, né? Eu já dei um spoiler aqui para vocês que, além da anulação dos processos contra o Lula por essa decisão do Fachin, a consequência mais importante dessa decisão é a possibilidade de manutenção das provas produzidas durante a investigação. E isso porque o Fachin declara o seguinte: ele fala que ele decide pela nulidade apenas dos atos decisórios praticados nas respectivas ações penais, inclusive os recebimentos das denúncias, que o recebimento da denúncia é o ato que formaliza o início da ação penal. Ou seja, embora os processos tenham sido anulados, essa foi uma forma de manter válidas as quebras de sigilo, interceptações e o material resultante das buscas e apreensões. Todo o conjunto probatório da operação que foi produzido antes do recebimento da denúncia permanece válido, mas vai ser enviado para Brasília, claro, para ser avaliado pelo foro de fato competente. O ministro diz no despacho dele que os autos devem ser enviados para a Justiça do Distrito Federal e que caberá ao juiz competente decidir sobre a possibilidade de convalidação de depoimentos e de coleta de provas. Ele consegue, enfim, pelo menos ele tenta segurar as provas e esperar que essas provas sejam julgadas por uma outra vara. Se o Sérgio Moro tivesse sido declarado suspeito, ainda existe a possibilidade, a gente viu que falta aí o voto do Cássio Nunes Marques, o que a gente poderia imaginar é que as provas seriam todas contaminadas, tudo seria jogado fora, porque a parcialidade dele macularia tudo que ele fez no processo. E é muito importante a gente perceber isso, porque a gente suspeita, não estou na cabeça do ministro Edson Fachin, mas que a intenção do ministro Edson Fachin ao anular os processos por essa questão da competência é justamente não julgar mais a questão da suspeição do ministro Moro, justamente por isso que ele disse que o habeas corpus está esvaziado, entendeu? É quase como pronto, resolvi, galera, vamos lá, o Lula tá solto, elegível, deixa esse assunto pra lá, vamos esquecer o Sérgio Moro, força-tarefa, não precisa mais discutir esse assunto, mas como vocês sabem, não pegou, né? O ministro Gilmar Mendes não levou nem 24 horas para pautar a questão da suspeição na segunda turma e ficou 2-2, faltando a decisão do ministro Cássio Nunes, que pediu vista do processo, disse que não teve tempo, mas enfim, a situação foi, num bom português, o ministro Fachin trucou o ministro Gilmar, tentando esvaziar o processo que estava no campo dele, o habeas corpus sobre a suspeição, e o Gilmar trucou de volta e levou o HC sobre a suspeição para julgamento. Agora a bola está parada no meio do campo com Cássio Nunes Marques e a gente vai o quê? A gente vai esperar a decisão do Cássio, lembrando que o Bolsonaro disse que o Cássio Nunes Marques estava 100% alinhado com ele. É bom a gente ter isso em mente quando a gente tiver em mãos a decisão do Cássio Nunes Marques, se bem que, enfim, agora o Bolsonaro também é inimigo do Moro, né? O Brasil é um país de relacionamentos passageiros, efêmeros. E já que a gente está falando aqui sobre validade ou não das provas que foram produzidas no inquérito, vamos parar um minutinho, rapidinho, só dar uma atravessada aqui, para pensar sobre a importância do juiz de garantia. Vocês lembram dele? Uma previsão que foi incluída ali no pacote anticrime e que define que a gente precisa de um juiz diferente para investigação e outro para ação penal. O Moro era contra, né? Os lavajatistas eram contra. Pois é, vamos pensar agora na importância do juiz de garantias. O Fux está sentado em cima do juiz de garantias, tá? Foi sancionado pelo Bolsonaro, aí o Fux sentou ali. Mas enfim, o Fachin está tentando evitar que o material produto da investigação seja anulado nesse habeas corpus da suspeição. Se a gente tivesse juízes diferentes, a gente não teria esse problema, porque vamos pensar o seguinte, imagina que um juiz atuou na época, durante a investigação, e aí foi lá para o Moro para receber a denúncia, e aí depois o Moro é considerado suspeito. Pronto, as provas estariam preservadas, as provas do inquérito, sem que a gente precisasse fazer todo esse auê no Supremo Tribunal Federal. Tá vendo? Como às vezes a gente pensa, é só para proteger bandido e tal. Mas pode ser uma coisa boa. E aí talvez alguém aqui chegue desesperado e fale, mas Gabi, pelo amor de Deus, como assim? Vai anular tudo? Então, caso o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro seja declarado parcial pela segunda turma do STF, os atos anteriores ao oferecimento da denúncia, que foram autorizados por ele, que contaram com a participação dele, como os mandados de busca e apreensão, os grampos, enfim, podem sim perder a validade totalmente ou em parte. Não dá pra gente saber o que vai acontecer no Supremo, porque, bom, como vocês estão vendo, o Supremo é imprevisível. Eu vou aproveitar para citar para vocês aqui um trechinho do voto do ministro Gilmar Mendes no julgamento dessa questão da suspeição, o julgamento que aconteceu na terça-feira. Ele diz o seguinte: o combate à corrupção é fundamental, mas deve ser feito dentro dos moldes legais, observando o devido processo legal. Não se combate o crime praticando o crime.
um voto duro, como ele tem sido, aliás, com a Lava Jato. E aí ele conclui que o Sérgio Moro foi diretamente beneficiado pela condenação e pela prisão do Luiz Inácio Lula da Silva. Vejam que aqui a argumentação é de que ele foi beneficiado por quê? Porque com a condução dos processos contra o ex-presidente Lula, ele conseguiu tornar o ex-presidente Lula inelegível e isso abriu caminho para a eleição do Bolsonaro, que por sua vez o nomeou para ser ministro da Justiça. Então, nesse habeas corpus da suspeição, ninguém está falando nada sobre mensagem de hacker, tá? Não é essa a argumentação, não tem nada a ver com isso. E eu sei mesmo que é muito difícil para algumas pessoas engolir o que está acontecendo, mas eu devo dizer aqui que o que deveria mesmo ser difícil de engolir é o fato de alguém ser condenado de maneira ilegal. Eu sempre digo, e eu vou continuar repetindo, briguem com as pessoas que desrespeitaram as regras e abriram espaço para a anulação dos processos, e não com quem reconhece a violação das regras. Errado tá quem achou que podia fazer qualquer coisa, mesmo que fosse contra a lei. Bom, enfim, agora que a gente já falou da parte jurídica, vamos falar um pouco da parte política, que é o que todo mundo gosta, né? Eu conheço vocês. O que toda essa confusão nos trouxe? Vamos pensar aqui um pouco sobre todas as partes interessadas. Para a galera que defende a Lava Jato com unhas e dentes, e a gente precisa lembrar aqui que o ministro Fachin sempre foi considerado um lavajatista, um defensor da operação, essa decisão do Fachin, ela é uma alternativa que busca proteger as provas do processo, ela protege o ex-juiz Sérgio Moro do papelão de ser considerado suspeito, claro, pelo menos até que o Cássio Nunes Marques dê aí o voto de desempate. E protege também o Poder Judiciário. Por que protege o Poder Judiciário? Quer dizer, eu não acho que protege o Poder Judiciário, né? Mas para alguns pode proteger. E aí eu vou falar de dois posicionamentos, né? Esse, mas o meu. Para alguns juízes, seria muito ruim reconhecer a suspeição de um juiz, porque isso abalaria a confiança na justiça, colocaria em xeque o trabalho de todo mundo e isso é muito grave. Eu penso de outro jeito, eu acho, na verdade, que você ter um juiz que atuou de maneira ilegal e que é suspeito, porque suspeição é isso, não tem prova de suspeição, né? É suspeita. E sobre o qual recai a suspeita de ter sido parcial, não reconhecer essa parcialidade é o que abala a credibilidade da justiça. Mas enfim, as pessoas são diferentes e veem as coisas de maneira diferente, mas tudo bem. Mas enfim, para quem pensa diferente de mim, você tirar a discussão do se o juiz é parcial ou não e levar para esse argumento técnico da fixação da competência territorial, tira esse peso, entendeu? Para o presidente Bolsonaro, por sua vez, a volta da polarização direta com Lula pode ser boa e ao mesmo tempo ele enfraquece o seu agora inimigo Sérgio Moro, que continua ali bombeando a sua reputação na Berlinda. Não dá, aliás, falando dessa polarização, para não pensar que no dia anterior a essa decisão do Fachin tinha saído uma pesquisa IPEC sobre o potencial de voto, na qual o ex-presidente Lula superou o presidente Bolsonaro por muito. O Lula, agora, é um cidadão de posse de todos os seus direitos políticos e pode ser candidato à presidência em 2022. Bomba no mundo político, não sobrou ninguém, todo mundo só fala nisso. Aí vocês vão me dizer, nossa, Gabriela, mas o Lula foi inocentado? Não. Vejam que sempre a gente fala em anulação, que é desfazer o que já foi feito. Ele pode ser condenado em segunda instância de novo pelo tribunal em Brasília e voltar para o mesmo lugar. Pode, em princípio. Mas é difícil que isso aconteça até o ano que vem. A gente está num ano pré-eleitoral. Mesmo reaproveitando as provas de Curitiba, se essa for a decisão do Distrito Federal, o processo vai, enfim, demorar, né, para andar. Mesmo que ele corra mais rápido, a gente tem várias coisas que podem acontecer nesse meio do caminho e que vão atrasar a solução desse caso. Isso tudo sem falar que a gente tem que considerar agora também o prazo prescricional. E isso porque o Lula já tem 75 anos e o prazo de prescrição, para quem tem mais de 70 anos na data da sentença, é contado pela metade. Eu não fiz esses cálculos, alguém deve ter feito, enfim, daqui a pouco aparece o cálculo aí, mas existe a possibilidade de que condutas anteriores a pelo menos o início de março de 2011 sejam consideradas prescritas, isso é, não possam mais ser discutidas pelo Poder Judiciário. E aí, qual o dilema do ex-presidente Lula agora? Agora ele é um homem sem condenações, que pode voltar a lutar pela sua reputação na justiça, mas ele não foi inocentado, como eu bem disse, o processo foi anulado por um erro formal relacionado aí à competência. Em termos de discurso político, não é o melhor cenário para ele. Para um discurso eleitoral seria bem melhor ele poder dizer que é totalmente inocente. E para isso, o processo sobre a suspeição, o reconhecimento da suspeição do Moro seria um pouco melhor. Não seria ainda uma absolvição,
mas em termos de discurso seria mais interessante. Como vocês já devem ter visto, porque, enfim, eu conheço a minha galera, a internet foi a loucura, todos os atores políticos se posicionaram, ninguém dormiu esses últimos 2 dias em Brasília. Um tweet que eu achei particularmente interessante foi o do presidente da Câmara, amigo do Bolsonaro, né, o Arthur Lira, que mandou logo minha maior dúvida, essa decisão monocrática foi para absolver Lula, tá errado aí, para absolver Lula ou Moro. Lula pode até merecer, Moro jamais. Olha só, galera, pra gente ver como é que o Centrão se comporta, não é verdade? O Lula eles até perdoam, já o Moro é sem perdão. Outro tweet digno de nota foi o do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que na eleição de Arthur Lira se posicionou contra Arthur Lira, né, reagindo ao discurso do Lula na quarta-feira. As peças políticas de Brasília estão se mexendo e pode ter gente querendo disputar, quem sabe, uma vaga de vice nessa chapa. O ex-presidente Lula voltou de boa, falando como estadista, respeitando a pandemia, prestando condolências aos mortos, usando máscara, fazendo acenos a todo mundo e dizendo que ele não guarda mágoa, muito distante aí do comportamento do Jair Bolsonaro, que, enfim, depois do discurso do Lula até falou bem da vacina, né? Para finalizar esse vídeo longo, eu quero deixar claro para vocês aqui que eu acredito que a decisão do ministro Fachin está correta, atrasada, muito atrasada, incompreensivelmente dentro dos parâmetros da democracia, atrasada, mas correta. Uma pessoa não pode ser julgada senão pela autoridade competente. O processo penal precisa ser observado para que a gente garanta algum tipo de ordem nesse país. Mas essa zona não ajuda de maneira nenhuma na manutenção da credibilidade das instituições. E aqui nesse canal a gente vai chamar as coisas como elas são, uma zona do começo ao fim. Eu sinto muito que a vitória do processo penal, do Estado Democrático de Direito, se apresente nessas condições. Me dói de verdade, porque eu sinto que perdemos todos. Foi o que eu escrevi na minha coluna dessa semana na Folha e que eu quero ressaltar aqui para vocês com muita ênfase. É muito difícil mesmo a gente lutar tanto para consolidar a nossa democracia que é tão jovem e ver que as instituições que a gente defende, que deveriam nos defender também, não colaboram, não correspondem. Que elas dão muito tiro no próprio pé e que elas minam a própria credibilidade delas mesmas em relação na opinião pública, com a opinião pública. E isso num momento em que a democracia está sendo tão questionada no mundo inteiro e particularmente no Brasil. É muito difícil. Não dá para os ocupantes das cadeiras que deveriam segurar o nosso arcabouço democrático se comportarem dessa maneira. Eu luto pela democracia, mas eu queria muito que a gente tivesse mais ajuda. É isso, galera. Essas questões ainda vão dar muito pano para manga. Vamos tomar uma água e acompanhar o desenrolar dessa situação. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido melhor o que aconteceu. Um beijo, deixa seu like, se inscreve no canal. Tchau, tchau.